Não se deve tomar o que o irmão Branham disse com aquele espírito de eu fico só com o que o profeta disse. Isso é perigoso, viu? Eu quero dar esse conselho para você nessa hora e para quem estiver ouvindo aqui ao vivo. Essas pessoas que dizem eu fico só com o que o profeta diz, é complicado. Essas pessoas que dizem eu fico só com o que a Bíblia diz, é complicado. Você precisa tomar o que o profeta disse e o que a Bíblia diz, mas precisa tomar com revelação. Se você for tomar só o que a Bíblia diz e dizer eu só vou dizer o que ela diz, você tinha que batizar no nome da Trindade, porque ela diz em Mateus 28:19, ide fazer discípulos das nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você está errado. Quer dizer, ela diz isso, mas há uma revelação por trás disto. Amém? Você precisa saber que há uma revelação por trás. Então não é bem o que a Bíblia diz, o que o irmão Branham diz se tem que seguir, mas a revelação que está por detrás daquilo. Por outro lado, tem que ter cuidado para essa revelação que você está buscando não seja também uma revelação fora do que a Bíblia diz. Então é como que se você estivesse andando assim nas costas de uma montanha, sabe? Ali sabe aquelas montanhas que tem aquele como se fosse uma costela, e ali você pode cair para um lado ou para o outro. Para o outro lado, se cair está perigoso, você tem que saber andar. Então, o que você vê na internet, né? A gente posta alguma coisa, as pessoas dizem, pois isso não é o que o profeta diz, o profeta diz isso, eu fico com o que ele disse. Eu ainda vou pregar uma mensagem sobre isso. Não fique com o que o irmão Branham disse. O meu tema vai ser esse uma hora. Você não tem que ficar com tudo que o profeta diz assim. Você precisa tomar o que ele diz, porque há uma revelação de trás daquilo. Você não pode tomar tudo que a Bíblia diz assim como você pensa. Tem uma revelação por detrás daquilo. Se fosse tomar o que a Bíblia diz assim, como eles querem, você ia ter que pegar uma cobra e botar no pescoço, porque a Bíblia diz, pegarão nas serpentes e elas não farão mal algum. Você não pode fazer isso. Ela diz isso, mas você não pode fazer isso. Há uma revelação por detrás disso. Amém? Então este é o problema. Se você for tomar tudo que o profeta diz, no parágrafo 386 da mensagem, perguntas e resposta 12, tinha um rapaz, um garoto na igreja do irmão Branham chamado Willie. E o irmão Branham, quando desenhou aquele quadro lá que vocês estão vendo das 7 eras, em cada estrela daquela, o irmão Branham colocou o nome de um mensageiro. Na primeira estrela ele colocou o nome de Paulo, depois Irineu, Martim, Columbo, Lutero, e a penúltima ele colocou John Wesley. E a última estrela que ele devia colocar, Branham, ele não colocou, ele colocou assim, Elias. Por humildade, o irmão Branham era humilde, ele não dizia. Eu vejo os opositores dizer, olha, Branham dizia que era Elias, ele nunca disse. Ele disse que Elias viria nesses últimos dias. E nós cremos que ele era este Elias, mas o irmão Branham nunca disse isso. O irmão Branham não dizia que era profeta, e às vezes até dizia acidentalmente. Quando ele estava orando pelos enfermos, ele dizia, você crê que eu sou um profeta do Senhor? De repente ele pisava no freio e dizia assim, quer dizer, um profeta é um pregador, porque quem prega está profetizando. Ele não dizia que era profeta, no entanto ele cria que ele era um profeta. Ele não dizia que era Elias, no entanto ele cria que ele era esse Elias, mas ele não dizia. João Batista da mesma forma, em João capítulo 1, encontramos ali no verso 41, os fariseus mandaram perguntar, tu é Elias? Ele disse, não sou. Tu é profeta? Ele disse, não sou. Depois Jesus disse, se querem dar crédito, ele era o Elias que havia de vir, olha só. E diante dos nascidos de mulher não teve profeta igual ele. Aí você não pode tomar João 1, verso 41, aonde João Batista diz que não é Elias. Você não pode tomar isso, eu vou ficar com o que João Batista disse. Ele disse que não é Elias, então pronto, não é. Você tem que entender que há uma revelação por detrás daquilo. Você não pode dizer, ele falou que não é profeta, então não é. Não pode ficar com o que João Batista disse. Embora ele tenha dito isso, você não pode ficar com o que ele disse. Você tem que tomar a revelação por detrás disso. Ele disse que não é, mas ele era. Ele falou que não era por humildade. Jesus veio e disse, ele era. Amém? Então, o irmão Branham diz ali no parágrafo 386, melhor dizendo, na mensagem pergunta e resposta 12,
O garoto chamado William, aí o Mombrana colocou aquele quadro das 7 eras lá fora, perto da porta. E lá na última estrela o Mombrana não colocou Brana, ele colocou Elias. O garoto foi lá com o pincel e escreveu Brana lá dentro. Aí o Mombrana disse assim: o pequeno Willy colocou o meu nome ali naquela estrela. No entanto, eu vou ser o mais honesto que eu possa ser. Eu não creio que eu tenho nada a ver com aquele mensageiro. Agora, se você quiser tomar esse parágrafo, eu fico só com o que o Mombrana diz. Então ele disse que ele não é um mensageiro, você está errado. Não fique com o que o Mombrana disse nesses casos. Você entendendo? Por isso que eu vou pregar uma mensagem intitulada: não fique com o que o Mombrana diz. Não fique com o que a Bíblia diz. Amém? Se alguém cortar só esse trechinho que eu estou falando aqui, pode me acusar de dizer que eu estou dizendo que as pessoas não creem na Bíblia. Mas se escutar todo o assunto que eu estou falando, vai entender o que eu estou dizendo. Amém? Então não é bem assim, irmãos da mensagem. Eu fico com o que o profeta disse. Não. Tem coisa que o profeta disse que você não pode ficar com ele. Tem coisa que a Bíblia diz que você não pode ficar com ela. Você tem que tomar a revelação que está de trás daquilo. Amém? Muito bem. Então é uma explicação aí para a gente entender. Há uma revelação por detrás disto, né? Então, e esse é o problema. As pessoas estão se enganando dentro da mensagem. Estão indo por caminhos errados. Aqueles que tem parágrafo que o Mombrana diz assim, ó: vai vir outro depois de mim. E as pessoas dizem, eu fico com o que ele diz. Tem outro depois dele. E vai para um oitavo e está errado. Não tem outro depois de Mombrana. Ele disse isso por pura humildade. Amém? Não fique com o que ele disse nesse sentido. Tem que ter revelação, tomar as coisas pela revelação que está por trás daquilo. Mombrana disse na mensagem sinal, parágrafo 93 e 94. Ele disse: no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, foi o cordeiro, foi a química do sangue. Mas este tempo, na voz do sétimo anjo, não é mais a química do sangue, mas o sinal que tem que ser exposto, a vida que estava no sangue. Essa é a revelação da mensagem. Depois ele diz: ó, o Senhor Jesus está ali no trono nesse momento, ensanguentado por nós. Você tem que entender que está no trono ensanguentado por nós, mas no dia da voz do sétimo anjo sai para manifestar o sinal. Você tem que tomar a revelação que está por trás daquilo. Mombrana diz, no parágrafo 21 da mensagem, the called out, ou chamados para fora, está em inglês aí nessa mensagem. Ele diz: o Filho do Homem não vai mais descer do céu. Ele já desceu do céu com grande poder e glória. Amém. Depois você encontra ele dizendo: estamos esperando a vinda do Senhor nos céus com grande poder e glória. Aí você precisa entender que ele está falando isso se o sétimo anjo ainda não tiver vindo, se o Filho do Homem ainda não tiver manifestado. Estamos esperando o Senhor Jesus com grande poder e glória. Porém, se o Filho do Homem, se o sétimo anjo já tiver vindo, se o profeta já tiver vindo, o Filho do Homem tem descido do céu. É preciso entender essas coisas. Então o erro do povo da mensagem é esse negócio de dizer: eu fico com o que o profeta diz. Isso é o diabo que está enganando eles, fazendo eles perder a revelação. Amém? Amém. Glória a Deus. Então,